Se você está confuso com relação a essas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso do ex-presidente Lula, certamente você não está sozinho. Eu vou tentar rapidamente apenas esclarecer o que foi decidido. Vamos começar do começo. A Operação Lava Jato, por que ela chama Lava Jato, né? Porque estava sendo investigada uma organização criminosa que usava postos de gasolina e serviços de lava-jato para movimentar recursos ilícitos, né? Fazer lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro o que é? É você pegar um dinheiro que tem origem ilícita, por exemplo, da prática de crimes, né? Fraudes a licitações, tráfico de drogas, etc. E inserindo esse dinheiro e fazendo ele circular por empresas, você pode dar uma aparência de que eles são lícitos. Você reinsere esse dinheiro na economia formal e fica muito difícil de detectar que esse dinheiro, na verdade, teve uma origem ilícita lá atrás. Bom, o fato é que no curso dessas investigações, dessa organização criminosa, se apurou que, na verdade, existia um esquema criminoso muito maior, né, de outras organizações, de doleiros, e isso foi chegando a tal ponto que se identificaram fraudes em contratos da Petrobras, né? Isso foi subindo e, inclusive, foram identificados grupos políticos, né, que participariam das fraudes. E aí, em determinado momento, a questão sobre a competência para apreciar as acusações terminou indo parar lá no Supremo, que é exatamente o precedente que o ministro Edson Fachin usou na sua decisão agora do dia 8 de março para anular as ações penais do ex-presidente Lula, né? Nesse precedente, o que aconteceu? Era uma fraude lá que não era específica, os valores que teriam sido desviados não eram específicos da Petrobras, né? Era do Ministério de Planejamento e ou outros órgãos. Mas por que subiu para o Supremo, né, essa discussão? Porque havia um acusado que era detentor do foro por prerrogativa de função, né? Se eu não me engano, senador da República ou senadora. E ali, naquele momento, o Supremo Tribunal decidiu, né? Por maioria, mas assim que ficou decidido, que a conexão, né, a competência, você não tem como investigar esses fatos de forma dispersa, né, pulverizada. Você precisa, quando os fatos têm conexão, né, quando os fatos investigados têm algum tipo de conexão ou interdependência probatória, você precisa examinar esses fatos de forma unificada, então, ou seja, em um juízo determinado. Mas subiu para o Supremo por conta de um acusado que teria foro por prerrogativa de função, ou seja, a ação penal teria que tramitar no Supremo. Mas nesse precedente eles resolveram, nesse julgamento, eles resolveram que, na verdade, a competência em relação a essa operação, que se denominou Lava Jato, iria ficar limitada somente aos fatos que tivessem relação direta com a Petrobras, ou seja, os desvios que fossem diretamente decorrentes dos contratos da Petrobras, né, ou que fossem em detrimento da Petrobras, que prejudicassem a Petrobras, né. E aí, por conta disso, naquele caso específico, resolveu-se que a competência não seria do relator, o ministro relator, que à época era o ministro Teori Zavascki, e então iria ser distribuído livremente, iria ser sorteado, né, distribuição livre do caso. E se resolveu o seguinte, a mesma sistemática, a mesma forma de se resolver essa questão da competência iria valer para os casos que subissem ao Supremo, por questão do foro, né, por prerrogativa de função ou foro especial, e também para os casos da primeira instância, né? Ou seja, só seriam julgados lá na 13ª Vara Federal de Curitiba os fatos que tivessem uma relação intrínseca com os prejuízos da Petrobras, com os desvios da Petrobras. E é aí que entra toda a questão. O precedente, salvo engano, é de 2015 ou 2016, não me recordo bem, depois eu vou colocar aí nos comentários,
Mas o que aconteceu? No processo específico da acusação do ex-presidente Lula, a acusação era de que ele teria recebido um apartamento do Guarujá e também outros benefícios de contratos de armazenamentos de bens, né, em troca de manter na Petrobras diretores. Diretores esses que estariam inseridos no contexto da criminalidade de ajudar a manter o sistema de fraudes aos contratos, às licitações, etc. Né? O que ocorreu é que durante o processo a defesa requereu, né, a realização de perícias para que fosse identificado se o dinheiro usado na construção desse apartamento, enfim, ou na compra desse apartamento, seria decorrente de fraudes ou não da Petrobras, se seria um dinheiro que teria origem na Petrobras. Né? E essas perícias foram indeferidas. E depois, por quê? Porque se alegou que pouco importaria, né? Os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, eles não precisariam, eles não dependeriam da identificação da origem do dinheiro, de onde vem o dinheiro. Né? Essa prova foi indeferida, então, e nunca se chegou a uma conclusão a esse respeito. Depois da sentença, que foi condenatória, a defesa fez embargo de declaração, voltou a questionar essa questão, e aí é que, na decisão referente a esses embargos de declaração, o então juiz disse o seguinte: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem devida para o ex-presidente. Aliás, já no curso do processo, este juízo, ao indeferir, né, ou seja, ao negar desnecessárias perícias requeridas, ou seja, pedidas pela defesa, para rastrear a origem dos recursos, já havia deixado claro que não havia essa correlação. Nem a corrupção, nem a lavagem, tendo por crime antecedente a corrupção, ou seja, a lavagem aí diz respeito a um crime anterior, que a gente chama de antecedente, né, que daria origem aos recursos recebidos e supostamente lavados, né? Então, nem o crime de lavagem, nem o crime antecedente de corrupção exigem ou exigiriam que os valores pagos ou ocultados fossem originários especificamente dos contratos da Petrobras, né? Então, o que aconteceu? Essa questão da incompetência, com base nisso, e lógico, provavelmente desde antes, né, a defesa está insistindo que a vara não seria competente para apreciar o caso. Por quê? Porque não se tem a certeza de que os valores são originários da Petrobras, né? Não se tem a certeza de que o crime seria em detrimento da Petrobras, dos recursos da Petrobras, né? Essa questão foi alegada na primeira instância, foi alegada quando do julgamento do recurso de apelação no Tribunal Regional Federal, foi negada, foi alegada também por ocasião do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, foi negada, e agora aí a defesa impetrou um habeas corpus e o ministro Fachin, então, que em 2020 havia determinado que o caso que essa questão, né, essa e outras, né, deveria ser apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que é a reunião de todos os ministros, né, os 11 ministros, e não apenas os que compõem a turma, no caso a segunda turma. Ele resolveu revogar essa decisão de mandar para o pleno e fez ali um exame de adequação e afirmou o seguinte: bom, realmente, aqui no caso a acusação é de que ele teria recebido um apartamento e outros bens, mas que não há uma identificação de relação direta de prejuízo em relação à Petrobras. Então, por isso, a vara não seria competente. Mas esse entendimento é questionável? Sem dúvida é questionável. Por quê? Porque faz parte da acusação também de que, na verdade, isso está no contexto de uma troca para manutenção dos diretores na Petrobras para perpetuar o alegado esquema criminoso, né? Não vem ao caso aqui se é verdadeiro ou se não é, outra questão, né? Aí é questão de mérito. Mas o fato é que essa acusação existe.
Então, por isso, a decisão é questionável, é muito difícil dizer que ela está totalmente errada e também é muito difícil dizer que ela está totalmente certa, né? Até porque competência, né, definição de competência, em qual juízo, né, que vai se processar uma acusação diante de fatos tão complexos e que tem tantas ramificações e tantos agentes envolvidos, nem sempre é uma questão fácil, né? Nem sempre é uma questão fácil. Mas o fato é que em algum momento você tem que passar uma régua, né, de corte para definir, bom, isso aqui vai estar dentro dessa conexão, dentro de tudo que se contém, né, os fatos relacionados, e o que está fora não, porque senão você faz uma regressão e tudo que tiver relacionado termina ficando a cargo de um determinado juízo, né? E foi nesse sentido que se tomou a decisão, né? Pode se questionar, sem dúvida, bom, mas por que agora, né? O fato é que o recurso realmente chegou agora. Essa discussão teria sido suscitada anteriormente, mas não teria chegado até o Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim pode se perguntar, bom, mas por que agora, em 2021 e não em 2020, que foi quando o habeas corpus chegou, né? Aí é um outro problema, e é um problema que diz respeito à questão de uma inexistência, na verdade, né, de prazo para que os recursos e as questões submetidas ao Poder Judiciário sejam efetivamente apreciadas, né? E isso termina causando uma outra problemática que diz respeito exatamente à utilidade do momento, né? Então, um ministro termina colocando uma situação em julgamento e aí o outro que também tinha uma questão parada, já fazia algum tempo, coloca a questão, né? Quer dizer, então, essa questão de não se ter uma definição obrigatória de quando determinado caso precisa necessariamente ser apreciado, sempre vai permitir que eventualmente isso seja ou possa, né, ser usado a depender da conveniência de momento, né? E isso termina colaborando, né, no sentimento de não compreensão, né, do que está acontecendo, por que aconteceu agora, por que não aconteceu ano passado, e etc. Então é isso, espero que agora você, eu não quero aqui dizer se está certo um sentido ou está certo o outro, essa discussão ainda vai se alongar, né? Mas espero ter colaborado para, pelo menos para a compreensão do tema. Um abraço.